Afinal de contas, o que é o sacrifício de si mesmo e por que é tão difícil viver essa dimensão? Vamos falar um pouquinho sobre isso na palavra de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Mais uma vez, vamos juntos neste itinerário com a palavra, cada vez mais descobrindo algo que o coração de Deus quer comunicar aí ao teu coração. Não se esqueça de compartilhar, de deixar o seu like para que essa palavra possa se espalhar para muitas outras pessoas. Quero pegar o conteúdo que está na carta aos Hebreus, capítulo 10, do versículo 1 ao 10. Diz assim: Irmãos, a lei possui apenas o esboço dos bens futuros e não o modelo real das coisas. Também, com os seus sacrifícios sempre iguais e sem desistência repetidos cada ano, ela é totalmente incapaz de levar à perfeição aqueles que se aproximam para oferecê-los. Se não fosse assim, não se teria deixado de oferecê-los, se os que prestam culto, uma vez purificado, já não tivessem nenhuma consciência dos pecados. Mas ao contrário, é por meio destes sacrifícios que anualmente se renova a memória dos pecados, pois é impossível eliminar os pecados com o sangue de touros e bodes. Por isso, ao entrar no mundo, Cristo afirma: Tu não quisestes vítima nem oferenda, mas formaste-me um corpo. Não foram do teu agrado holocaustos nem sacrifícios pelo pecado. Por isso eu disse: Eis que eu venho. No livro está escrito a meu respeito: Eu vim, ó Deus, para fazer a tua vontade. Depois de dizer: Tu não quisestes nem te agradaram vítimas, oferendas, holocaustos, sacrifícios pelo pecado, coisas oferecidas segundo a lei. Ele acrescenta: Eu vim para fazer a tua vontade. Com isso, cumpriu o primeiro sacrifício para estabelecer o segundo. É graças a esta vontade que somos santificados pela oferenda do corpo de Jesus Cristo. Realiza-se uma vez por todas. Ok. Então nós temos essa dimensão que no centro do culto, no templo, era oferecido então sacrifícios. Que tipo de sacrifícios? Sacrifícios em geral de animais que ali tomavam o pecado da pessoa, ou seja, a lei ela estipulava que devido a tal pecado teria tais consequências e deveria ser oferecido então o holocausto de acordo com o pecado. Ou seja, se você praticou um pecado mais grave, havia um holocausto previsto para aquilo, havia uma oferta prevista para aquilo. Ou qual que é a consequência de tudo isso? Era que à medida que você tomou consciência do pecado, você vai lá, tem um recurso financeiro, compra o holocausto e leva até o templo para que ali o sacerdote pudesse oferecer. Bom, então isso significa que aqueles que tinham mais condição poderiam, de certa forma, arcar melhor com os seus pecados, porque eles podiam ofertar. Era diferente de um pobre que teria dificuldade. Ah, padre, mas a lei prescreve. Mas mesmo a lei prescrevendo, para a família era um sacrifício. Essa dinâmica desse sacrifício justamente estava ligado a uma questão também financeira. E aí nós temos que, para alguns, era mais difícil ainda o sacrifício, porque não era um sacrifício apenas do seu pecado, era um sacrifício que entrava ali na questão financeira. Houve então justamente uma separação entre aquilo que era a ofensa cometida a Deus e aquilo que era o peso da lei. Assim, algumas pessoas tinham mais facilidade para arcar com o peso da lei. A consequência disso é que se tornava o sacrifício, muitas vezes, sem coração, sem ligação com Deus. E isso não era o que se queria, não era simplesmente algo. Por isso, não era o dinheiro que deveria ser sacrificado, era justamente
o coração do homem que deveria ser colocado no altar para ser purificado. E aí nós vamos entendendo uma lógica, que quando nós temos dificuldades com o nosso irmão, e essas dificuldades podem nos levar ao pecado, porque aquele irmão me irrita, aquele irmão me calunia, aquele irmão me coloca muitas vezes para baixo, então eu tenho a tentação de me justificar, a tentação de me colocar acima dele, tenho a tentação justamente de me impacientar, e ali você começa com várias tentações. Mas se eu me ofereço unindo a Cristo, que se ofereceu ao Pai por nós, por cada um de nós, o que acontece? Aquele ato de justamente doar a minha vida, ele me purifica, porque eu quero de certa forma perder a paciência, ou seja, aquilo me tira a paz, mas eu não ajo com impaciência. Eu sinto a impaciência dentro de mim, mas eu ofereço ao Pai. Então o que no fundo eu estou oferecendo? Eu estou oferecendo a Deus o sacrifício interior, que era diferente deste sacrifício do templo. Quando é uma coisa que passa por nós, então nós começamos a oferecer a nós mesmos, não porque nós temos força, mas porque o nosso pequeno sacrifício, unido ao sacrifício supremo de Cristo, constitui graça, porque primeiro ele constitui uma purificação do meu coração, e eu, ao ter o coração purificado, me torno melhor para os outros, e ao tornar-se melhor para os outros, o reino de Deus começa a aparecer, começa a se revelar pela manifestação dos filhos de Deus. Entende? É como que este sacrifício sim traz uma graça, enquanto que o outro, muitas vezes desconectado. E aí eu paro e falo com você, porque embora nós não tenhamos mais o sacrifício, mas tenhamos os confessionários. O confessionário não deve ser apenas um lugar aonde você descarrega lá o peso da tua consciência, porque ele é vão, porque justamente você está desconectando o sacrifício da sua vida, a entrega da tua vida, a renúncia sincera do pecado, para justamente simplesmente tirar o peso. É muito mais além do que isso. É muito mais além do que simplesmente o cumprimento. É o ato de querer ofertar a tua vida porque você percebe que ofendeu a Deus, que se afastou do Senhor, que quer voltar. Pense um pouquinho sobre isso. Faça da tua conversão um caminho de oferta de si mesmo. Deus vos abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.